Diga comigo, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma e o meu corpo aspiram por ti. Tome assento, tome sua Bíblia. Hoje nós vamos ler e estudar 2 capítulos da Bíblia. Capítulo 8 e capítulo 10 de 1 Coríntios. 8 e 10. Então tome sua Bíblia comigo e vamos nos preparar para esse estudo. E logo em seguida a gente vai ver como é que a gente pode organizar os ensinos que nós temos nesses 2 capítulos. Nós estamos numa jornada belíssima, que é todo domingo, uma vez por semana, a gente ler e estudar um capítulo da Bíblia. Desse jeito, quando chegar no final do ano, nós vamos ter estudados o mínimo de 4 livros da Bíblia, podendo chegar até 8. Quando o livro for pequeno, um livro da Bíblia menor, a gente vai poder juntar, não é? Tem muitos livros da Bíblia que são muito pequenos, e a gente vai juntar, pode chegar no final do ano com 8 livros da Bíblia. A Bíblia tem 66. Imagine, então, que quando a gente chegar lá pelo 6º, 7º ano, sem doer para ninguém, toda a família terá lido e estudado a Bíblia aqui, no banco, junto com seus familiares. E a nossa lição de hoje, o título dela é 1 Coríntios, capítulo 8 e 9. E 10, melhor. Ok? Então, vamos lá? Vamos ver se a gente consegue responsivamente fazer essa leitura. Tenha a sua Bíblia, seja em formato digital, em livro, e vamos juntos. Nós vamos ler o capítulo 8, todinho, completo. Eu vou ler um verso, vocês leem o seguinte. Capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Mas, se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com ídolo, ainda comem dessas coisas como se fossem sacrificadas. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Vamos ler juntos, verso 13, o último. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne,
para que não venha a escandalizá-lo. Todo o capítulo 8 foi lido. Vamos para o capítulo 10. A pergunta é, por que não o 9? É porque o capítulo 10, ele trata do mesmo assunto. E a gente tem 16 capítulos no livro de Coríntios, nós temos só 13 domingos. Então, juntamos dois. Abram no capítulo 10 e vamos ler do verso 23 até o verso 33. Como vocês vão ver como o capítulo 9 é um parênteses. Vamos lá então, 10, verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Consciência, digo, não a tua própria, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Portanto, tira um pouco de eco para mim, por favor, está muito eco. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não busco o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Vamos ler o primeiro verso do capítulo 11, que ele ainda compõe esse ensinamento todo. O primeiro verso do 11, vamos lá. Perfeito. Aqui está o ensinamento de hoje para nós. Todos sabem que a gente usa um guia de estudo chamado Revista da Escola Dominical, e tem para adultos, tem para adolescentes e tem para as famílias no culto de célula. O interessante é que os nossos adolescentes colocaram, o nosso título desses dois capítulos é Alimento, Ídolos e Liberdade Cristã. Os adolescentes colocaram na lição deles o título Liberdade tem limite. E o nosso estudo de células familiares colocou o título Liberdade com bom senso. Olha só como é a visão das nossas gerações. Nós, alimento, ídolo e liberdade cristã. Os adolescentes pegaram e disseram, liberdade tem limite. As famílias disseram, liberdade com bom senso. E o que nós temos diante de nós? Um ensinamento claro, bonito, sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso comportamento. Quando vocês usarem a lição, a gente estuda a Bíblia, não estuda a lição, mas a lição é muito importante. Pode voltar para outra tela, vocês vão encontrar nesta lição, nesse guia de estudo, vão encontrar o texto áureo. Vamos dizer juntos, bem forte, todos juntos. Todas, mas nem todas edificam. A verdade prática, uma afirmativa prática, vamos ler juntos. A liberdade é enriquecida do bom testemunho
e do amor ao próximo. E no final, uma aplicação pessoal. Vamos lá? Perfeito. E todos esses 2 capítulos, para ficar mais fácil, a gente agrupou em 3 pontos, olha só. Pode passar para o outro. Em 3 pontos só, esses 3 capítulos. O primeiro ponto é coisas sacrificadas a ídolos. O segundo é liberdade tem limites. E o terceiro é direitos versus testemunho. Bom, é bom a gente lembrar de algumas coisinhas básicas antes disso. Jesus, ele foi muito claro. Os fariseus e alguns crentes legalistas queriam complicar a vida dos irmãos. Vocês já viram aquele tipo de pessoa, de crente, que quer só vigiar a vida dos outros para dizer que os outros estão errados? E aqueles que dizem que tudo é proibido. Isso existe muito. Incrivelmente, quem é o maior acusador e vigia da gente é o próprio diabo. Vem somente para roubar, matar, destruir e acusar. E eles estavam fazendo a vida dos crentes difícil, dizendo: você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Os fariseus chegaram para Jesus e disseram: teu discípulo não lava a mão, teu discípulo não pensam antes de comer. E Jesus foi rasante, claro, disse: olha, meus amigos, o que entra não contamina o homem. Pode perceber que daqui um pouco no vaso sanitário sai mais do que 80% do que se come, e fica só o que é útil para o corpo. Deixe de bobagem, deixe de besteira, comece a se preocupar com aquilo que realmente importa: a vida de vocês, os motivos de vocês, os pensamentos de vocês, e não fique pegando picuinhas na vida dos irmãos para atrapalhar a vida dos irmãos. E olhe que comida é uma necessidade fundamental. E os próprios incrédulos diziam: agora que você é crente, você não vai poder comer mais nada aqui em Corinto. Tudo que tem aqui passa pela deusa, tudo por aqui passa pelos ídolos, você não tem como comer, deixa de ser crente. E aí o apóstolo Paulo entra, lembrando ainda uma outra coisa para vocês muito interessante. No próximo trimestre nós vamos estudar o livro de Atos. Vai ser um estudo empolgante, já está prontinho, nós vamos estudar o livro de Atos. E no livro de Atos, no capítulo de número 15, estava um problema sério, porque a igreja cristã é uma igreja nova, e tinha gente querendo ensinar, dominar sobre ela de tudo quanto era jeito. Os antigos diziam assim: primeiro tem que ser judeu, circuncidar, guardar sábado para poder ser crente. Tem gente que até hoje pensa assim. Aliás, tem igrejas cristãs hoje que estão querendo voltar antigamente. Guardar sábado, as festas, não pode Natal, não pode isso, só pode aquilo, cheio de preceitos e de leis. E aí teve uma reunião, no capítulo 15 de Atos, para resolver isso. Estava Pedro, estava Tiago, os irmãos estavam todos lá, disseram: como é que fica isso? Uns crentes dizem que só judeu pode ser crente, os gentios dizem que não, um diz que tem que ser circuncidado, outro diz que não tem. Vamos resolver? Vamos. Oraram a Deus, e no capítulo 15, se tiver aí esse texto da Bíblia, pode colocar para mim, capítulo 15, o verso 28 e 29 de Atos. Raramente eu uso um texto fora daqui, mas esse vocês precisam ter. Decisão da igreja daquele tempo. Veja se consegue Atos capítulo, isso, olha só. Depois de terem debatido tudo que estava dizendo, pode ou não pode, o que é que faz, come ou não come, batiza ou não batiza, veste ou não veste, o que é a igreja cristã? Olha só o que foi que os apóstolos concluíram. Olha só: pois pareceu bem ao Espírito Santo, dono da igreja, e a nós, apóstolos,
não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Verso 29. Olha só que lição preciosa. Primeira de Jesus, não é o que se come que deve preocupar. Segunda da igreja, olha só, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os apóstolos vieram e disseram: vamos tirar esse jugo, vamos tirar esse peso dos ombros, das costas dos crentes que estão dizendo tudo é pesado, tudo. João disse assim: as leis de Deus não são pesadas, nós foi libertados. Jesus disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cheios de problemas, e eu vos aliviarei. Nós foi libertos de picuinhas, de coisinhas da vida, para servir a um Deus justo e verdadeiro. Aqui está a declaração de liberdade da igreja, ou seja, pareceu bem ao Senhor e a nós também, dizer a vocês que, o que é que vocês fazem? Se abstenham de coisas sacrificadas a ídolos, também do alimento de animais sufocados, do sangue deles, e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas, fazei bem se vos absterdes. Saúde e paz para vocês. Então nós já resumimos quase que toda a lição. Só que quando chegou na igreja de Corinto, o problema se agravou. Aí Paulo precisou escrever 2 capítulos para a igreja de Corinto poder. Lembre-se que naquele tempo não existia Bíblia no papel. Lembre-se que naquele tempo pode ser que a igreja em Corinto não tenha tido contato com o livro de Atos ainda. Naquele tempo que não existia ainda o evangelho escrito e alguém podia se desculpar: eu nunca vi, eu nunca li. No nosso caso, está tudo diante de nós. Ninguém. Pelo contrário, e também não é questão de se desculpar, porque a gente não vive para se desculpar de coisas. É uma questão de dizer assim: eu sou esclarecido pelo Senhor como devo agir e como devo fazer. Então, vejam, coisas sacrificadas a ídolos. Primeiro aspecto é conhecimento e amor. Verso 1 e 3 está aí na sua Bíblia. Você pode ler a resposta. Tudo dentro do capítulo. Olhe só qual é a resposta da Bíblia. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos são senhores de si. Vocês são senhores de si, eu sou também. Mas atenção, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Ou seja, tem gente sabichão, que sabe de tudo e gosta de confrontar quem acha que você acha que ele não sabe, porque o melhor é você saber que você não sabe, e gosta de ofender com conhecimentos que não estão ainda ao alcance daquelas pessoas que são, por exemplo, novas na fé, que chegaram agora, que precisam de calma, que precisam da sua ajuda. Então é melhor você usar o padrão do amor do que o padrão do conhecimento, porque o conhecimento ensoberbece, torna a gente insensível em relação ao que o outro está precisando. O amor não, o amor procura compreender as pessoas. O padrão, então, quando a gente tem dúvida em alguma coisa, se você souber, use do amor para quem não sabe. Se você não souber, use do amor para aprender o que você não sabe. Então esse é o padrão. Não imponha, não vale a pena. Segundo, ídolos e Deus. Qual é a situação sobre ídolos e Deus? Quem é que constrói ídolos? Os homens. Os homens. E de cara você já pode dizer: nenhum ídolo é Deus. Porque no caso bíblico, e no nosso caso, sem nenhum ensoberbecimento, nós sabemos que só existe um Deus, vivo e verdadeiro. Isso é um princípio que deve
presidir, meus amigos, a nossa cabeça, tá? Olha só, está na sua Bíblia, a resposta está aí, verso 4 a 6, olha o que diz. No tocante, de novo, a comidas sacrificadas a ídolos, atenção, de si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ou seja, a comida é comida, é objeto. Sacrificada a ídolo é um Deus criado pelo próprio homem, construído por ele. A Bíblia diz, não mistura, separa a comida. E quanto aos ídolos, olha o verso aí, diz, quanto aos ídolos, nada é em si mesmo, porque não há senão um só Deus, um só Senhor, vivo e verdadeiro. As pessoas podem chamar de Deus, outras podem, nós não temos como desobrigá-los, mas deixar que isso influencie nosso comportamento. A gente começa a pensar que um ídolozinho ou um Deus com letra minúscula pode ser igual a Deus, pode se parecer com Deus, pode atrapalhar a Deus, pode tomar o lugar de Deus, que uma imagem, que um santo, que um senhor, que uma senhora, que um apóstolo, seja quem for, vamos dar o nome correto. Só há um Deus e um só Senhor. Esse conceito nós não devemos usar para ferir ninguém, mas nós devemos usar para que a nossa fé não seja abalada. Só há um Deus. Então, quanto ao ídolo, não se preocupe, não há jeito. Eu fico às vezes olhando, e eu sei que é um fenômeno do ser humano, né? Igrejas, e eu não vou citar nomes, que tem que ter descarrego, tem que ter isso, tem que ter aquilo, coloca um medo desgraçado na vida das pessoas e do crente. Às vezes até nossa igreja também quer, às vezes, porque isso é o que as pessoas estão pensando, a gente quer ir por esse caminho. É verdade que existem ídolos e demônios e que eles podem oprimir e podem possuir pessoas, isso está na Bíblia, mas o nome deles é o quê? Demônios, potestades. E a única coisa que nós temos de papel para com uma pessoa que tem receio e tem medo de que alguma coisa possa ser tão poderoso como Deus, sabe qual é? É de ajudá-la. E se for opressão demoníaca, de orar pela sua libertação. Se for possessão demoníaca, expulsar o demônio na autoridade do único Senhor e Deus, que não é comparável com nada e com ninguém. Só isso, nada mais. Nós não podemos falar mais de demônio do que de Deus. Nós não podemos cultuar e valorizar. Na verdade, a Bíblia diz que isso não existe para vocês, não existe para mim. Não é minha preocupação. Eu aposto que algum ídolo ou algum demônio possa alcançar. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Nada lhe alcança. Agora, se você titubear, se você começar a olhar para isso, se você fracassar na fé, aí você vai naufragar como Pedro. Jesus disse, vem, anda sobre o mar, sou eu que estou mandando. Ele veio, andou. Daqui a pouco ele teve medo da onda, você está com medo do ídolo? Aí é outra coisa. Não existe, ok? Fracos e fortes, verso 7 e verso 8. Leio aí, no próximo domingo que eu estiver dando aula, eu vou até querer ver um microfone aí para vocês lerem daí para cá. Mas olha a Bíblia de vocês, eu quero que vocês saibam que está na Bíblia. Sobre essa questão, entretanto, não há conhecimento em todos, porque alguns, pela familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como sacrificadas a eles, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomenda, pois nada perderemos se comermos e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Quando a gente diz fraco, não quer dizer que seja uma pessoa inútil e nem menor do que a outra. Fraco quer dizer nova na fé, que não tem muito apego ao estudo da Escritura,
que está passando por um momento de luta, que alguma coisa veio na cabeça e ele começou a titubear, duvidar. Ok? Forte. O mais antigo na fé, atenção, antigo na fé, se também for amante da palavra, porque senão tem gente antigo na fé que é mais fraco do que um novo convertido. A comparação aqui é outra. Qual é o papel? Quem é mais antigo, quem conhece mais, quem tem mais experiência na fé, dá a mão para ajudar o mais frágil, o mais novo, o mais necessitado. Não tem direito de impor, de escandalizar aquela pessoa com seu conhecimento. Pelo contrário, quando a pessoa está com um problema, a gente que não está, é que tem que sair do lugar, a pessoa está se afogando, mais frágil, você tem que ir lá, dar a mão para ela, se identificar com ela, para ir trazendo devagarzinho ela de novo à sua plenitude. Não é daqui de cima apontando o dedo e tá bem. Então, o forte, mandamento do Senhor, forte, só tem uma missão para com o fraco: ajuda o fraco. Só, não tem outra. Se quiser a outra, está errando. E é o mais fraco, que é um problema. Às vezes nós estamos aqui, na fé, todo mundo, e uma pessoa que não lê a Bíblia, uma pessoa que não se informa, uma pessoa que ela quer ser santa demais, ela só fica apontando o defeito, dizendo: olha, aquele irmão fez isso, olha, aquele irmão fez isso, olha, aquele pastor fez isso, olha, aquele maestro fez isso. O dom da pessoa mais fraca, sabe qual é? Acusar a mais forte. E o dom do mais forte, às vezes, é escandalizar o mais fraco. Paulo vem, limpa isso, diz: acabe com isso. O mais forte ajuda o fraco deixa de ser crítico, procura aprender, crescer na fé, se edificar na fé, porque na igreja não é para ter conflito, na igreja é para sermos um corpo unido com família, onde quem está precisando é ajudado por quem não está precisando, e quem não está precisando deve ser olhado, respeitado na sua concepção de fé. Então, guarda o dedo de acusar os outros, porque você acha que ele é melhor do que você. E também guarda a voz de impor ao mais fraco, dá a mão um para o outro, um aprende com o outro e o outro se interessa, é o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá, liberdade tem limites. Qual é o limite da liberdade? Nós já dissemos, nós já lemos e já dissemos, o limite da minha liberdade é o amor cristão e o meu testemunho. Na verdade, a gente não gosta da palavra limite, e eu acho muito interessante, se der para ir muito rápido, volta aí bem rapidozinho, a verdade prática, vê rapidozinho, olha só, uma outra forma de dizer, a liberdade cristã é enriquecida pelo limite do bom testemunho e do amor ao próximo. A liberdade cristã, rica, madura, não é aquela pessoa que o que ele quer, ele faz de qualquer jeito, sem considerar os outros. Não estou nem aí para o que pensam de mim, nem de Deus e nem da igreja. Eu tenho liberdade. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Eu faço tudo. Tá, vai nessa para te ver. Quem está em pé, rasteira, meu amigo, cai, não tem nada disso. Isso qualquer pessoa faz. Os incrédulos fazem melhor do que a gente, porque fazem até o que é errado, porque não se controlam. Agora, quer ver uma liberdade? Eu posso tudo. Eu, pastor Samuel, você pode ser como você quer, fazer o que você quiser, mas como eu tenho algo mais da vida, eu não faço tudo o que eu quero do jeito que eu quero. Eu tenho forças de Deus para cuidar do meu testemunho e do amor cristão para com os outros. Eu não posso só fazer o que eu posso. Eu posso tanto que eu posso fazer tudo o que eu posso e, além disso, controlar tudo o que eu posso para que o irmão não seja ferido, escandalizado, porque eu posso fazer e não fazer.
E se eu posso fazer e não fazer, na hora que não é para fazer, porque causa problema, não faça. Porque quem não tem Jesus, não tem essa alternativa. A liberdade nossa é tão grande que nós temos liberdade para não fazer. E quem não tem liberdade, só tem liberdade para fazer. Então nós somos enriquecidos, enobrecidos, amigos. Podemos tudo, mas não fazemos, somos enriquecidos. Volta para lá. Enriquecidos como? Porque sabemos reconhecer as marcas do amor ao próximo e as marcas do bom testemunho que nós devemos dar. Passando pela vida, por que estragar a vida sem poder ajudar o próximo e sem poder ser um bom exemplo para as pessoas? Não somos perfeitos, nem sempre poderemos ser, mas essa é a nossa missão, é o que diz o amor ao próximo. Não individualismo, atenção para isso. Vocês já viram o ser humano? Ele é interessante. A criança nasce, a minha hora já foi. A criança nasce, pastor Felipe, quando eu passo, porque eu estou encandeado com aquele relógio. E quando eu quero passar, eu fico mais encandeado ainda com ele. Não vejo muito. Mas vamos lá. O individualismo, o ser humano é interessante. Qual a diferença entre uma criança e um idoso? E um adulto? A criança é egoísta, individualista. Tudo é só ela e ela mesma. Eu lembro dos meus netos, eu acho que era a Sara que dizia, há pouco tempo, ela dizia assim, pegava um brinquedo e dizia, isso aqui é meu, só meu, e não queria ninguém tocar. Isso é sinal de meninice, sinal de falta de maturidade. Você só pode olhar a sua fé para você mesmo e muito mal. Você não pode pensar como abençoar quem está ao seu lado, como abençoar a sua família, como abençoar os que vivem ao seu lado. Você é egoísta, você é individualista. Isso é sinal de infância, de criancice na fé. Eu não quero nem saber o que acontece outro. De modo nenhum, sejamos individualistas. Olha o que o texto diz. Por isso, se a comida serve, verso 13, de escândalo ao meu irmão, nunca vou comer, para que não venha escandalizá-lo. Logicamente, que quando ele diz aqui, nunca vou comer, vocês todos aí dizem, espera aí, mas eu não vou comer. Não come na frente do irmão para escandalizar, deixa ele embora. Com ele não. Respeita a fraqueza dele, mas mantenha a sua fé íntegra diante de Deus. Respeita. Vou terminar para contar. Indivíduo em pé, olhe para que não caia. Olha, quem está em pé, olhe para que não caia. Sinal de individualismo. Eu não estou aí para ninguém, sou crente, forte. Conversa fiada. Tudo que acontece com outro crente pode acontecer com você também. E quem olha a outra pessoa insensivelmente, olhe para que não caia. Se há uma coisa que nós devemos aprender com aquela pessoa que desliza, que é fraca, que cai na fé, sabe qual é? É olhe para que você não caia na mesma coisa. É a única coisa positiva que ele tem para oferecer para você. Eu sou pastor. O número de problemas que chega à minha mão para resolver é muito grande. Tem pastor, tem irmão que é impiedoso. Olha o problema do irmão, trata com desdém, impõe a ele penas absurdas. E eu aprendi com a Bíblia, em Judas está escrito, olhe, se o seu irmão estiver em pecado, repreendam em temor, sabendo que a mesma coisa pode acontecer com você. Toda vez que chega um problema para mim, a primeira coisa é me identificar com a pessoa, sentar onde ela está. Segundo, olhar e dizer, essa pessoa seria eu, se a graça de Deus não tivesse me poupado. E a terceira coisa é que o Senhor me guarde para que não aconteça comigo a mesma coisa que está acontecendo com ele. Não é imposição, porque eu sou pastor, é aprendizado com o fraco. E aí a gente dá a mão e a gente ergue o fraco, extraordinário. Além de erguer o fraco caído, a gente aprendeu para não brincar com aquilo mesmo. Para fim, direito versus testemunho, celebrações. Nós temos problemas realmente
festas são as coisas, celebrações, as coisas em que a gente mais pode ter problema. Naquele tempo era assim. Vou explicar para vocês, já que o tempo me findou. Lícito, mas não edifica. Está escrito no capítulo 10. Todas as coisas me são lícitas. Nem todas me convêm, são próprias, são boas. E nem todas edificam. Ou seja, para quem tem um padrão raso, ele só diz assim: se é direito meu fazer, eu vou fazer, mesmo que eu me lasque. Mesmo que não seja bom, é meu direito, eu vou fazer porque é direito. Gente, isso qualquer pessoa faz. Qual a diferença entre o cristão? É legal, é lícito, mas pode não ser bom. Pode não ser moralmente correto. Vocês já viram os juízes dizer, por exemplo, desculpe eu usar esse exemplo. A gente descobre que um funcionário público ganha, um mês ganhou R$1 milhão, no Brasil, onde todo mundo ganha 1.000. Aí, vai lá, às vezes é um juiz, e pergunta dele, por quê? Diz, porque é lícito, está na lei, não vi nada de errado, é direito meu, insalubridade, diárias, acúmulo e tal, lícito, está na lei, não tem jeito. Agora, por ser lícito, é moralmente correto? Num país como nós? Não. E aí os próprios juízes dizem, é legal, mas é imoral. E tantas coisas. Me perdoem ter usado esse exemplo, nada contra a classe, mas qualquer de nós sabe disso. Tem coisas. Então, o que é legal, o que não é legal, o crente não deve fazer. O que é legal, pode ser legal, mas o crente olha e diz, não é porque é legal que eu vou, de olhos fechados, fazer. Eu vou examinar. O meu critério é melhor. Primeiro critério, é lícito e legal, mas não me convém, não é bom para mim, eu não vou fazer, não sou obrigado a fazer, e não faz. Terceiro e melhor critério, é legal, é lícito, mas não é bom, e eu tenho ainda um outro critério, não constrói, não edifica, não me melhora, não me torna um ser humano melhor, não edifica. E todos aqueles que puderem, usem a balança melhor. A balança pode ser lícito, mas eu não estou aqui para ser como qualquer pessoa fazer o lícito, mesmo que não seja bom, não faça. E depois pergunte, isso ajuda a minha fé? Isso me ajuda? Eu ontem tinha uma coisa que eu nem estou lembrando mais o que era, mas ontem eu tive esse problema comigo mesmo, e eu não vou lembrar, mas vou contar para você. Eu disse, poxa, não preciso... lembrei. Eu estava viajando. E normalmente, quando a gente não tem um carro para andar, se for preciso, a gente aluga um carro. Aluga e paga a diária do carro. Sabe o que está escrito lá? Que você tem que entregar o carro abastecido com o tanque cheio, como você recebeu. E sabe o que está dito lá na lei? Porque os homens enganam uns aos outros assim, caso você não encha o tanque, nós vamos encher o tanque aqui, mas nós vamos cobrar o preço daqui 10 vezes mais, porque sabe que o ser humano só anda pelo que é proibido, só aprende se for num pau. Ele não conhece o ser humano crente. Aí eu fiz a viagem, e um irmão amigo soube que eu e Rebeca estávamos sem transporte, e mandou o motorista dele entregar um transporte para a gente. Olha só, um amigo, eu olhei, tanque cheio, carro limpinho, usei, agradeci. Quando estávamos indo para o aeroporto, eu lembrei, o tanque não está cheio, e o carro não está limpo, estava perto do voo, mas dava tempo, e eu fiquei entre o crente, o lícito e não. Eu digo, cara, o irmão é meu amigo, ele não vai ter nem problema, ele vai entender, mas o meu coração dizendo, ei rapaz, para no posto,
Enche. Tu não enche para a locadora? Que não precisa? Como é que o irmão te deu de graça e só porque ele te deu de graça? Aí eu fiquei no dilema. E o tempo e tempo? Conclusão. Eu estou dizendo isso não para que vocês pensem de mim nada. O Espírito brigou comigo. E eu digo, sabe de uma coisa? Eu vou parar, vou encher o tanque desse carro, porque isso vai ser bom para eu continuar sendo bom. Para eu não mexer com princípios que são bons, que se eu descer o nível só porque é direito, eu vou acabar com o meu padrão. O meu padrão é o que é bom e o que edifica. Eu imagino aquele amigo pegou o carro e dizer, cara, esse pastor Samuel, esse meu amigo, ele é diferente. Os outros pegam o carro, entregam de qualquer jeito. Ele entregou o carro cheinho. Ele deve ter dito lá, tem alguma coisa diferente nesse camarada. E eu aqui comigo, graças a Deus que eu não quebrei um bom princípio. Legal? Depois vocês leem em casa, Gálatas capítulo 5, vê se tem aí para mim, bota Gálatas capítulo 5, que eu vou terminar com isso para vocês verem como é uma coisa extraordinária. Gálatas capítulo 5, que coisa extraordinária, vocês vão ver, verso de número, deixa eu achar aqui, verso de número 18, olhe só o padrão, atenção, lícito, legal, é rasante, isso é para todo mundo, para mim é um pouquinho melhor, convém, é bom, já melhorou, mas edifica, olhe só, 5,18, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí o crente desordenado diz, agora eu vou fazer tudo que é legal, vou furar sinal, porque a Bíblia diz, eu estou debaixo do Espírito, eu sou livre, não estou sob a lei. Você já está dizendo que você é um crente muito ruim, porque o que a Bíblia está dizendo é isso, se o seu padrão não é a lei dos homens, é a palavra de Deus, seu padrão é tão alto, que a lei dos homens que existe só para corrigir quem não presta, não chega a você nunca, porque o seu padrão é maior, o seu padrão encolhe, lei dos homens, liberdade cristã, comida e tudo mais o que existe. Eu termino dizendo para vocês duas coisas. Quando eu cheguei aqui, eu tive que me defrontar com um problema. Muitas irmãs e muitos irmãos dizendo, pastor, você não conhece o Círio de Nazaré. Eu confesso a você que eu cheguei aqui e eu pensei, eu digo, eu não posso falar mal das coisas sem conhecer. Um dia eu saí daqui, ninguém sabe, de um culto, e eu não sabia como era. E eu fui a pé, sozinho, e peguei aqui a Avenida Nazaré e eu fui contra o fluxo do Círio, no meio da multidão, imagina só, para tentar saber um pouco sobre isso. Eu fui, mas me bateram muito, empurraram para cá, para lá. Tudo que eu não queria era um irmão fraco na fé me ver, né, para não escandalizar, mas eu estava querendo conhecer para rapidamente poder instruir os irmãos. Sabe qual era o maior problema meu? Muitas irmãs, pastor, uma das coisas mais difíceis para mim, a minha família não é evangélica, e eu tenho que cozinhar o pato no tucupi, e fazer a refeição do Círio. Eu acho que vocês lembram, que é mais antigo aqui, que eu preguei muitas vezes sobre isso. E os outros irmãos dizendo, pastor, eu não sento na mesa do dia do almoço do Círio de jeito nenhum, porque aquilo é sacrificado, oferecido a Nazaré. E eu lembro aqui, pedindo graça de Deus, e esses versículos todos pregando. Um outro olhar sobre isso. Primeiro, separa essa questão de comida. Ainda que ofereço, não tem nada a ver com a comida. Só está oferecido e tem significado na cabeça de quem, por familiaridade, fazia aquilo. E agora veio para a casa de Deus e ainda está com aquele pensamento, não se libertou daquilo, porque não tem como Nazaré influenciar no pato. Não tem. Vocês poderiam pensar comigo assim, pastor, eu não sei se já aconteceu,
Mas eu acho que eu já comi algum alimento que ofereceram em despacho. Eu acho. Já colocaram despacho em frente da minha casa? Quando a gente comprou a Rede Boas Novas, colocaram um carneiro com despacho, não sei se Rebeca lembra, em frente da livraria Boas Novas. Eu só não comi porque eu não estava com fome, e eu tenho dinheiro para comer outra coisa. Então eu pegaria aquilo, eu faria uma ceia para os mendigos e para todos nós, e comeria com eles. Não tem como, pode oferecer quanto quiser, não há nada. Senão, eu então ensinei, minhas irmãs, meus irmãos, vamos fazer o seguinte, no dia do Sírio, vamos continuar dando glória a Deus, cantando a Deus, dizendo assim, quanto a mim, eu quero estar com o Senhor, Ele está sempre comigo, e faça o melhor pato no tucubi do Sírio de Nazaré para a sua família. Mas faça, quando estiver cozinhando, coloque mais ingredientes, cantando, glória, glória, aleluia, bem alto para o irmão fazer, e faz o melhor pato no tucupi, bota na mesa e diz assim, aqui está minha querida família, a refeição, como é bom estar aqui com vocês vieram todos aqui, isso é um presente, e meu papel aqui é alimentar bem vocês, nesse dia, que para vocês é uma festa, para mim não é tanto, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra, e o crente ficar brigando, birra com o pessoal de lá, nós vamos ganhar, se nós tivermos alguma coisa a mais, faça o pato do tucupi, é melhor que você faça, porque você não vai consagrar a ninguém, não vai oferecer a ninguém, você sabe, foi das suas mãos, e coma esse pato, coma, faça, dê a melhor refeição para a sua família, não tem nada a ver não, se alguém disser assim, essa refeição é oferecida a Nazaré, não, essa refeição é oferecida à barriga dos meus parentes, é a refeição do dia do Sírio, e não a refeição do Sírio, e você fica brigando com os outros, mas ao invés de fazer a refeição do dia do Sírio, você quer deixar que os outros façam a refeição para o Sírio, toma conta disso, da cozinha, faz a festa. Fica em pé comigo. Eu era recém-casado com a Rebeca, e nós fomos passar a lua de mel uns dias em Natal, a Rebeca lembra. E os parentes nossos que nós não conhecíamos fizeram uma festa para receber a gente. E nós chegamos lá, 2 jovenzinhos, eles sabiam que era pastor, mas eles eram muito incrédulos, muito idólatras. Quando nós chegamos numa casa, a primeira coisa que eles ofereceram para a gente foi uma bebida. Vamos colocar mais em ordem. Um líquido, um suco, poderia ser o que fosse. E nós chegamos na casa, a alegria estava formada na casa, e eles ofereceram, parecido com Guaraná, eu peguei, check, estava com a sede. Não sei se tu lembra disso, Rebeca. Depois que eu bebi, fomos para a refeição, tudo legal. Um gaiato deles disse assim, pastor, eu não sei se o senhor está pensando bem não. Eu digo que ele disse, aqui na nossa terra, pastor não bebe uísque não. O que eles querem? Querem cercear a minha liberdade. A Bíblia diz sobre alimento o quê? Coma tudo que tiver no mercado sem perguntar de nada e de ninguém. Uma coisa aqui em Belém boa, tacacá, jambu. Eita coisa boa, como é que dá o nome? Vatapá! E essas mulheres às vezes estão tudo vestidas lá com a roupa que é até roupa de garçom, parecendo o que as pessoas dizem, mãe de santo e tal. Meu amigo, se eu tiver com fome, eu tiver dinheiro, eu quero nem saber quem ela é. Aquele tacacá, para mim, é comida. Ninguém vai acabar a minha fé e dizer assim, crente não pode comprar nada, não ver o peso. Tem que sair perguntando, qual é a tua religião? Como é que tu criou esse bicho? Como é que tu matou esse bicho? Tu orou, tu ofereceu esse bicho a não sei quem? Que conversa fiada. Crente não é para fazer isso. Crente é para viver. O que Deus fez é para viver. Agora,
Se alguém te disser, olha, isto, aí você diz, olha, até que não me faria muito mal não, mas eu vou deixar de comer, em respeito à sua fé. Aí a pessoa diz, você tomou uísque? Eu falei, meu amigo, se tivesse mais, se tivesse me dado ali, para mim entrou, foi um líquido gostoso, friozinho, que tirou a minha sede, era como se fosse água, eu até preferia água. Licor, é isso, cajuína, sei lá, Rebeca é mais, eu não sabia, amigos, eu não sabia. Aí ele disse assim, sabe, quando terminou 3 dias de convivência, eu gostei de ti, porque aqui proíbem tudo, crente não pode comer, não pode fazer, gostei de você, da igreja, do pastor, eu vou para a igreja, olha a loucura, eu vou para a igreja, porque eu percebi que você não é um crente escravo de tudo, que nada pode, que nada faz. Olha o testemunho. Também ele quis dar uma segunda dose, aí eu disse não, você me avisou, e eu não preciso, agora eu quero água. Isso acontece todo dia contigo e comigo. Levante a mão para o céu, gente. Olha que coisa boa, nós vamos aqui, adorar a Deus, o Senhor morreu na cruz por nós, não há nada que seja semelhante a Ele. Saia daqui com um padrão. Um dos homens mais ricos do Amazonas chamava-se Rubens. O Felipe acho que não lembra dele, a Rebeca lembra. Ele era dono de todas as lojas de material elétrico no Amazonas. Eu tinha 20 anos como pastor, ele gostava de mim, eu, novo, pastor. Um dia ele pegou o Cadillac dele, parou e me convidou para entrar. E ele olhou para mim e disse assim, Samuel, eu não entendo você. Cara, você é um cara bonito, você é um cara alto, você é um cara de boa aparência. Como é que você é crente, rapaz? Crente é uma coisa para retrógrado, crente é uma coisa que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E eu sentado no carro dele, Cadillac. Eu digo, cara, o que eu vou dizer para esse cidadão? O carro era dele, ele era um amigo. O carro dele cheirava muito a charuto. No meio da conversa, ele pegou um charuto e dentro do carro. E vocês sabem o mal que faz para o pulmão. É lícito? É. Convém? De jeito nenhum. Edifica? Melhora? De jeito nenhum. Beber cachaça? É lícito? É dito que é lícito. Ninguém está preso por beber. Convém? Não. Edifica? Muito pior. Está longe de mim. Tanto porque eu não preciso, como porque eu sou inteligente. Aí, meu amigo, eu fiquei pedindo graça de Deus. Deus, o que eu vou dizer para esse homem? Olha o que Deus botou na minha cabeça. Eu disse assim, seu Rubens, o senhor disse que crente não é livre, crente não pode. Ele disse logo, crente não pode ter relação sexual. A meninada está aí te procurando. Até minhas filhas gostam de ti. Ele foi muito... Tá? Aí eu disse, o senhor disse que eu não posso nada. O senhor disse que eu não sou livre. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Se eu quiser agora sair, tomar 1 litro de cachaça, eu tomo. Se eu quiser pegar uma carteira de cigarro e botar na minha boca, sou livre, eu boto. Então eu sou igual o senhor, livre. Agora, a Bíblia diz que tem alguém que é verdadeiramente livre, portanto tem alguém que é falsamente livre. Vamos ver, no nosso caso aqui, quem é mais livre. Pegue esse charuto, abra o vidro do seu carro, jogue fora e diga, nunca mais eu vou botar um charuto na minha boca. Incrivelmente ele começou a chorar. Ele disse, eu sou doente, Samuel, mas eu não consigo. Eu disse, me dê aqui charuto. Se eu quiser, eu acendo e fumo, mas eu não fumo. O senhor disse que é livre, tudo bem, o senhor é. Agora, verdadeiramente livre, não é o que pode fazer tudo, é o que é livre para não fazer o que não presta, não fazer o que não quer, não fazer o que não é bom, não fazer o que não edifica. E é isso que Jesus faz na vida. Se Jesus nos libertar, verdadeiramente serei. Quantos aqui, se quiser beber cachaça, pode? Levante o braço. Quantos podem, se quiser beber? Quantos, se quiser fumar, podem? Quantos, se quiser prostituir, podem?
Agora, quantos não bebem cachaça, não fuma, não se prostitui, não rouba, porque é livre para escolher o melhor, ajudado por Jesus? Levante e dê glória a Deus. Deus abençoe você.